Vamos conversar? Jornada 6 por um. Meu Deus, tá um fuzuê na internet por causa dessa jornada, né? Bom, vamos lá. Talvez esse vídeo não fique em um só, né? Temos limite no Instagram. Talvez eu coloque completo no YouTube e em partes aqui no Instagram. Mas vamos lá. A jornada 6 por um, ela é excelente que ela cabe. Sim, claro que é. As assinaturas que a deputada Érica conseguiu não quer dizer que é a garantia que temos de que a jornada vai acabar. Porém, essas assinaturas, elas permitem que nós possamos, quer dizer, eles possam debater o assunto. Não apoiar o fim da jornada 6 por um é desumano. E antes que venham falar qualquer coisinha, me mandar mensagem no direct, sim. Eu já trabalhei na jornada 6 por um, eu já fui operadora de telemarketing, eu trabalhei no horário noturno em produção de empresa, trabalhei 5 por 2, já saí meia-noite e meia dentro de um escritório de contabilidade, para vocês terem ideia. Então, antes que qualquer um venham querer me cortar ou me questionar, com a famosa frase, você não tem propriedade de fala, que para mim isso é uma forma de calar as pessoas. Sim, eu tenho a tal da propriedade de fala. Então, voltando, como eu já trabalhei, eu sei o quanto essa jornada é desgastante. Sim, ela é desgastante. Não apoiar é porque você não viveu, ou você não entende o peso que essa jornada tem na vida de um trabalhador. Porque você não tem tempo para sua família, você não tem tempo para se cuidar, você não tem tempo para descansar fisicamente, porque você tem um dia na semana, geralmente seu domingo, e o que você faz em um domingo? Não faz nada. Você não tem vida social. Então, sim, é extremamente desgastante. E eu sou contra, sim, essa jornada 6 por um. Eu acho ótimo que a Érica conseguiu para que possamos entrar em um debate sobre isso. Porém, contudo, entretanto, isso não vai funcionar se for na base da canetada. Eu sei que vocês vão falar assim, mas, cara, em todas as vezes que tinha alguma reforma a favor do trabalhador, tinha reclamações. Concordo. Inclusive, no fim da escravidão, os donos de escravos acharam um absurdo ter que pagar para trabalhar, para eles trabalharem. Como assim? A gente vai ter que pagar para eles trabalharem? Não, é um absurdo, nós vamos falir. Enfim. Sempre que existe alguma melhoria para o trabalhador, existe essa discussão. A economia vai quebrar, vai acontecer isso, isso e aquilo. E não é bem assim. Gente, entendam, reformas e mudanças, seja a favor do trabalhador, seja a favor do empresário, elas não são preto no branco. Tem as suas nuances. Então, todas as vezes que acontecer alguma reforma, alguma mudança, vai ter o seu lado positivo e negativo. Mas dá para ser bom para ambos. Claro que dá. Então, o questionamento que eu me fiz quando começou a sair esse debate foi: ok, vamos eliminar a jornada 6 por um, mas como que nós vamos, os empresários, eles vão atender a demanda do público, sendo que existem, por exemplo, comércios que precisam de trabalhadores nessa jornada 6 por um. Aí a Érica respondeu nesse vídeo aqui. Veja o que ela respondeu. Agora, qual foi o estudo feito para a apresentação desse projeto? Camarote, nós não temos um estudo tão específico como esse, dando respostas a essas questões. Então vocês viram, né? Foi algo que ela fez, não sei de onde ela tirou, simplesmente vozes da cabeça dela de vamos mudar e acabou. E ela não está errada, não me entendeu mal, ela não está errada. Ela está certa e eu apoio demais o fim da jornada 6 por um. Porém, antes de nós mexermos com a jornada 6 por um, ou então, em paralelo a isso, acho que fica melhor, nós temos que pensar em uma reforma tributária. Karen, mas você está querendo beneficiar só os empresários. Não, querido, não, alecrim dourado. Eu não estou pensando só nos empresários. Porque eu vou deixar uma coisa bem clara. Vamos parar com essa infantilidade. Não, vou falar outra palavra. Vamos parar com a imbecilidade dessa briga entre empresário e funcionário? Porque, para começo de conversa, não existe empresa sem funcionário. E não existe funcionário registrado, CLT, com direito a férias e todos os benefícios 13º, sem a empresa. Então, todos precisamos uns dos outros. Ok, estamos combinados? Vamos parar um de criticar o outro? Porque nós precisamos uns dos outros?
E aí você vem falar pra mim, eu já até sei que eu vou escutar, mas é porque a vida do funcionário, do empresário é muito mais fácil que a do funcionário, porque o empresário chegou lá, ele tem carro, não depende de transporte público. Meu bem, entenda. Se o empresário, ele hoje tem um carro, não depende de transporte público, ele lutou para isso, ele fez por merecer, tá? Não estamos no regime comunista, socialista, ele lutou, ele conseguiu, ele chegou lá. Então esse não é o ponto. É claro que por mim todo mundo teria um carro, o transporte público seria melhor. Eu não vou entrar nesse debate social, tá? Mas a questão aqui é que precisamos uns dos outros, independente da vida do seu patrão, do seu chefe ser melhor ou não. Ele lutou para estar lá, é um direito dele, ok. Parabéns para ele. Só que ele, como empresário, tem que fazer o possível para dar condições de trabalho para você, para te dar um salário digno, um salário decente, te dar benefícios. Isso tem que ter. A gestão da sua empresa tem que ser humanizada. De todas, na verdade. É que nós sabemos que essa, infelizmente, não é a realidade. Então, voltando, por que eu falo de uma reforma tributária? Querido Alecrim Dourado, que está falando tão mal dos empresários que são contra isso. Primeiro que eu acho errado, empresário não tem que ser contra algo que vá beneficiar o funcionário dele e toda a população, tá? Se você é empresário e já está gritando a todos os ventos, sem analisar as entrelinhas que isso vai ser ruim, então você é um péssimo empresário. Por quê? Não vai ser ruim. Sabemos que um funcionário que descansado, ele vai produzir mais, ele trabalha melhor, ele vai ter menos problema de saúde mental, de certa forma ajuda a movimentar a economia, porque ele pode fazer lá suas economias e poder sair aos finais de semana, ele pode ir para a praia, ele vai tomar uma água de coco, ele pode levar os filhos para um parque, ele pode ir ao cinema. Agora, com um dia na semana de descanso, como que ele faz isso? Gente, é desgastante. No domingo você só quer ficar na cama, você só quer dormir. É horrível. Sem falar o estresse, é horrível. Eu nunca gostei. Tá? Já trabalhei, sei como é, nunca gostei e não acho justa. Porém, nós temos que ser realistas. Nós sabemos que precisamos desta jornada por enquanto. Então, o que faríamos, Karen, para ficar bom para todo mundo? Minha humilde opinião, gosto muito de ver pontos de vistas, ao contrário, estou sempre aprendendo. Mas a minha humilde opinião é que, em paralelo ao fim da escala 6 por 1, tenha uma reforma tributária. Por que a reforma tributária? Vocês têm noção de quanto uma empresa paga por funcionário? Uma empresa do Simples Nacional vai gastar aí, em média, 40% a mais do seu salário somente em impostos para o governo. Uma empresa do lucro real ou presumido, uma média aí mais ou menos de 68% a mais. Isso falando só de encargos com o funcionário. Isso que nós não estamos falando de ISS, de PIS, COFINS, CLL. A quantidade de impostos que o empresário paga no Brasil é abusiva, é ridículo. É claro, gente, eu sei que existem empresas que já são super consolidadas e têm condições, eu sei disso. Mas independente do tamanho da empresa, os impostos no Brasil são abusivos. Então, se nós tirarmos a jornada 6 por 1, nós vamos precisar fazer o quê? Aumentar a contratação de funcionários. Porém, vai pesar muito no bolso do empresário, porque além desses impostos abusivos, que eu não vi a querida Érica falando sobre isso, sobre a tributação, então além de eu ter que contratar mais funcionários para cobrir a minha demanda, que vai ficar defasada, e eu vou ter que aumentar o meu custo, quem é que vai pagar a conta, Alecrim? Quem vocês acham que vai pagar a conta do meu custo, que aumentou? De todos os empresários, do comércio, da farmácia. Quem que vai pagar? Você, eu. E por que a gente vai pagar o custo? Porque quando o custo dentro da empresa aumenta, eu jogo no preço do meu produto final. Eu jogo no meu serviço. Entendeu? Então não é só uma questão de a gente tem que apoiar. Calma, temos sim que apoiar, mas nós temos que olhar as entrelinhas. Não é simplesmente assim, vamos acabar, vai ficar bom para todo mundo, porque na Europa, lá na Alemanha, cai na real, nós estamos no Brasil. Não temos como nos comparar à Europa ou à Alemanha, porque a tributação lá é diferente. A forma de trabalho lá é diferente.
As pessoas produzem mais do que nós aqui. É só fazer uma pesquisa rápida no Google, gente. Então não é simplesmente vamos apoiar, não vamos apoiar, não é preto no branco. Precisamos, em paralelo a isso, ter uma reforma tributária. Então, vamos diminuir o custo para o empresário para que ele possa fazer mais contratações e não aumente o preço do produto. Para que o consumidor final, o cara que está lá trabalhando, ok, conseguiu 5 por 2, maravilha. Das duas, uma. Ou ele vai ser demitido, vai procurar um outro emprego que vai pagar menos para ele, e aí ele não vai ter condições de, por exemplo, ir na loja da esquina, na lanchonete da esquina, comer um hambúrguer. E aí ele não vai ter essa condição porque ele tem conta de água para pagar, luz, internet, celular, tem que pôr comida dentro de casa. E ele não vai conseguir comprar um hambúrguer. E eu não estou falando de McDonald's, estou falando na lanchonete da esquina, que tem aquele podrão delicioso que a gente ama. É essa, ele não vai conseguir ir. E isso não vai acontecer com uma pessoa, são várias. E aí o que vai acontecer com o dono da hamburgueria aí do seu bairro? Ele vai quebrar, porque ele não vai ter pessoas consumindo, porque o preço dele subiu e ele ainda teve que contratar mais funcionários para atender a demanda. Vocês entenderam que não é simplesmente vir um deputado e querer falar uau, eu sou a favor do povo, eu sou a favor do trabalhador. Não, não é só isso. E eu fico indignada que as pessoas não parem para analisar em todas as consequências para ambos os lados, enquanto esses sem vergonhas desses deputados, ministros, senador, estão lá ganhando uma grana que você nunca vai ver na sua vida inteira. Os caras ganham mais de 40 mil reais por mês. Não trabalham um terço do que a gente trabalha, do que um trabalhador ou um empresário trabalha, e vocês ainda ficam aí apoiando e aplaudindo. Eles que se fodam, gente, pelo amor de Deus. A gente tem que acordar e parar com essa palhaçada de direita e esquerda, direita e esquerda. Não! Esse lance de direita e esquerda é dividir e conquistar. Vamos cair na real e vamos começar a lutar pelos nossos direitos como um todo. Essa é a estratégia. Enquanto a gente fica aqui pateticamente brigando, porque eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou de centro, eu sou disso, não, a gente não é de porra nenhuma. Nós temos que ser a favor do povo, a favor de nós mesmos. Você que trabalha CLT, é você que faz a minha e a das 10 mil empresas acontecerem. Você, CLT, que faz as coisas acontecerem dentro de uma empresa. Você é essencial. Só que nós que temos agora nosso negócio, nós ralamos muito, passamos noites em claro chorando e somos todos os meses abusados pelo governo com a quantidade de impostos para poder manter tudo isso e movimentar a economia. Então você se ligou? Você entendeu? Que nós temos que dar as mãos, empresários CLT, e falar, opa, peraí, vamos parar com essa palhaçada? Por que você não vê um deputado falando o seguinte, gente, vou entrar aqui com uma PEC, seja lá o que for, para reduzir o salário dos deputados, porque aí toda essa grana que vai para o bolso deles, a gente pode fazer uma melhor distribuição de renda. A gente não vê isso, né? Por que será? Mas é muito mais fácil eu ficar lançando coisas ao ar e fazer a população ficar brigando pateticamente para a gente parar de ver as cagadas que eles estão fazendo lá diariamente. E eu não estou falando só de deputado, estou falando de deputado, de senador, de ministro, de presidente. E eu não estou falando só do Lula, estou falando de Lula, Bolsonaro, Dilma, Temer, não importa. Não me interessa. Vocês já viram realmente algum político fazendo alguma coisa que seja 100% incrível e não pensam, sem pensar em benefício próprio, gente? Pelo amor de Deus. Vamos pôr uma coisa na cabeça, políticos trabalham pra gente. O político trabalha para nós pagamos os salários deles. E não estou falando só de empresário, estou falando de empresário, de você que é CLT, de você que é autônomo. Todos nós pagamos os salários desses safados. E eles têm que trabalhar para a gente. Então vamos parar de ficar aplaudindo esses babacas que muitas vezes nem sabem o que faz. E eu não estou falando só da Érica, é Nicolas, é todo mundo. Dá uma pesquisada rápida no Google. Dá uma olhada no trabalho do Nicolas desde que ele assumiu como deputado. Não, eu vou facilitar, eu vou pôr aqui para você, dá uma olhada. Viu?
E é para isso que ele ganha 44 mil reais por mês, mais de 40 mil, seja lá o que for. Fora o que a gente sabe que rola por trás, né? Os benefícios que o poder te traz. Então, gente, não é sobre isso. O fim da escala 6 por 1 é ótimo? É ótimo. O funcionário precisa ter vida, ter qualidade de vida, saúde mental, saúde física, tempo de qualidade, descansar para poder produzir melhor. Um funcionário feliz entrega muito mais para a empresa vai ser melhor, o patrão vai ser melhor, o empresário vai ficar melhor, ok. Só que temos que ver as entrelinhas e o que tudo isso pode causar. Não é simplesmente acabou, se virem. Não é assim, gente. É uma bola de neve. Então, eu sou a favor, sim, porém que em paralelo a isso, esses deputados que são muito bons para ficar inventando um monte de coisa por aí e que gosta de militar para tudo que é coisa, e eu não estou falando, mais uma vez, não é só da Érica, é de Nicolas, é de todo mundo que está lá, gosta de ficar fazendo ceninha e fazer piada e pôr peruca e ser patético em níveis que eu nem consigo descrever. Então, gente, vamos cair na real. Vamos começar a cobrar de verdade. Vamos começar a botar esses sem vergonhas desses deputados, senador, ministro, que seja todo mundo que está no governo, quis entrar para o governo, faça direito. Ah, quis entrar no governo, trabalha direito. Você é pago para isso. Você que é CLT, se você começa a dar umas vaciladinhas no seu emprego, o que acontece com você? Você é demitido, certo? Você leva suspensão, leva um monte de coisa até ser demitido. E por que a gente fica aplaudindo esses palhaços? Por quê? O nosso país é riquíssimo, a nossa economia deveria estar bem melhor do que está hoje, é uma palhaçada. Nós não precisaríamos ter tantos impostos. O que temos não deveria ser mais alto. Não deveria ser tão alto, quer dizer, não deveria ser tão alto. Nossos impostos poderiam sim ser mais baixos. Mas como que vai fazer, né? Tem que manter um país inteiro e ainda tem que desviar dinheiro. Poxa, aí fica difícil reduzir imposto, né, gente? Então, vamos cair na real. Apoie sim, mas vamos começar a debater as consequências disso. As consequências para o empresário, para o trabalhador, para o autônomo, para o pequeno. Porque vocês falam, porque só os empresários vão achar ruim. Entendam, eu não estou aqui falando só de multinacionais que conseguem pagar salário e contratar trocentos funcionários, não. Porque esses eu sei que têm condições e esses conseguem ter as dívidas deles perdoadas pelo governo. Eu estou falando do pequeno, eu estou falando do barraqueiro, eu estou falando do cara que é MEI, que pode contratar apenas um funcionário, eu estou falando do cara do Simples Nacional, que está com uma lojinha, um comércio, uma hamburgueria, uma farmácia de bairro, não é de uma drogazil, não. É desses que eu estou falando. As consequências vão cair para eles também. E esse pequeno empresário se prejudicando, você que é CLT também se prejudica, alecrim dourado. Você está entendendo o meu ponto? Bom, o meu público, quem me segue, é inteligente o suficiente para entender que eu não estou aqui militando a favor de um ou de outro. Eu estou falando das consequências que vão ser geradas caso ninguém fale das consequências, ninguém, que eu quero dizer os deputados, quando isso já passou, né, já tem as assinaturas. Então, que ninguém que tenha um QI na média comece a debater as consequências disso. Então, nós que temos mais inteligência do que esses bandos de filha da mãe que está lá em Brasília, porque nós temos, o nosso único problema é que a gente quer ficar discutindo com o vizinho e com o parente porque ele é de esquerda e o outro é de direita, e a gente esquece de ver o que é melhor pra gente. Esse é o nosso único defeito. Porque se nós entendêssemos a força que nós, como população, temos, a gente derrubava todo mundo que estava lá. A gente tirava todo mundo. Eu não estou falando de anarquia não, tá, gente? Eu estou falando de justiça. A gente ia fazer uma limpeza, vamos passar a rapa, vamos tirar, vamos começar a tirar. Tira um, tira outro, vamos colocar todo mundo de gente nova aí. Vamos fazer uma limpeza ali. A faxina, o lixo que você joga fora da sua casa é a mesma coisa que a gente ia fazer lá. Você que é empresário, quando você demite um funcionário ruim, é a mesma coisa que a gente tem que fazer lá. Então vamos dar as mãos, vamos parar com essa briga ridícula, vamos parar com briga de política ridícula. Esse lance de eu ser de direita e esquerda é babaquice. É para você parar de prestar atenção no que eles fazem. E ficar brigando com seus amigos, perder amigos, parar de falar com os parentes. E eles estão pouco se lixando para vocês. E vamos parar de discutir, porque o empresário não quer, porque não pensa no fundo. Não é nada disso!
É porque se não pensarmos em todos os pontos, em todas as entrelinhas, vai sim gerar desemprego, os preços vão sim para casa do caralho, vai! Entende o que eu tô falando? E eu me exalto, porque quando se trata de política, pra mim, dá vontade de arrancar os cabelos. É insuportável ver que eles tratam os assuntos que vão afetar diretamente a nossa vida pessoal, profissional, todos os âmbitos da nossa vida, eles tratarem com levianidade, porque é isso que a Érica e tá todo mundo fazendo. A proposta dela é excelente, sim, claro que é. Mas não é simplesmente vir e levantar a bandeira do vamos acabar com o 6 por 1 e acabou. Querida, e as consequências? Como que você tem coragem de falar um negócio desse aqui? Agora, qual foi o estudo feito para a apresentação desse projeto? Camarote, nós não temos um estudo tão específico como esse, dando respostas a essas questões. Então é simples assim, eu só levanto uma bandeira e falo, ok, eu sou legalzona, eu sou incrível porque eu tô acabando com 6 por 1. E o depois? E as consequências? E os demais, como faz? Então entendam, se você é CLT, autônomo, não importa, deem as mãos para os empresários. Vamos nos apoiar. E você que é empresário, que paga, sabe, esse recado não é para todos, tá? E não é para os pequenos, não. Porque eu trabalho diariamente com os pequenos, tenho graças ao universo, uma excelente base de clientes pequenos, que são justamente MEIs, autônomos. Então, não é para vocês esse recado. É para você que já está em uma boa condição, está aí no Simples Nacional, quase indo para o lucro real, cria vergonha na sua cara e começa a tratar melhor o seu funcionário. Porque eu sei que tem, sim, empresas que têm condições de pagar um salário digno, não paga porque não quer. Eu sei que você coloca um gerente lambibotas que fica maltratando seus funcionários, então deixa de ser babaca. Porque sua empresa só tem sucesso, você só ganha dinheiro por causa dos seus funcionários. Eu já vivi situações de abuso dentro do trabalho. É horrível você ser humilhada por um gerente e não ter a quem recorrer. E quando recorre, você é desacreditado, porque a sua palavra vale menos do que a do seu gerente. E em quem que o departamento pessoal vai acreditar? Numa atendente, numa recepcionista ou no gerente? Então vamos deixar de ser babaca. Entenda que sem funcionário não existe empresa. Tá? E sem empresa não existe geração de emprego. E sem nós dois não existe movimentação de economia. Sem os dois, sem funcionário e empresa, não existe movimentação de economia. Tá? Porque só imposto de pessoa física não custeia os jatinhos dos políticos. Não custeia. Não custeia as viagens internacionais. Não custeia colocar uma cama gigantesca dentro da porra de um avião. Não custeia. Não custeia a aposentadoria deles, não custeia o abastecimento deles de carro gratuito, não é? Então é nós, então não importa se é empresário, se é CLT, se é autônomo, é nós contra eles. E não é anarquia, entendam, contra no sentido de fazê-los trabalhar, fazê-los cumprir o que eles prometem. E vamos começar a pegar todas as pautas, todas as leis, todas as PECs e analisar friamente. Vai ser bom para a maioria? Então vamos apoiar. Vai ser ruim para a maioria a longo prazo? Então calma, vamos modificar, vamos repensar. Como povo, se a gente se unir, a gente faz o que a gente quiser nesse país, porque ele é nosso. Ele é nosso. Eles são pagos para administrar o que é nosso. E a gente tem que parar de ficar engolindo qualquer porcaria que eles jogam pra gente. Parar de ficar baixando a cabeça para político e ficar aplaudindo. Ai, meu querido, em busca de favorzinho, porque eles não estão nem aí para você. Eles não se importam. Me alterei. Falar de política é assim, mas é o que eu penso. Podem vir apoios, eu agradeço. Comentários apoiando, podem vir os haters, eu também agradeço. Comentários e argumentações contra, eu estou disposta a aprender. E quem vier com argumento vazio, torpe, ofensivo,